Bom dia, pessoal. Estamos na reta final, eu acho que é a nossa última aula de ciências, né, para a prova simulado da quarta unidade, finalizando. Com relação a esses conteúdos, eu escolhi dois conteúdos, o capítulo 13 e o capítulo 14. Nessa videoaula, você vai analisar o que se estudar, mas vou acrescentar outro conteúdo que será o estudo da tabela periódica. Você lembra dessa tabela periódica que eu passei para vocês? Essa tabela periódica, ela é a nossa tabela de estudo. Nela a gente encontra as informações básicas. Ela é uma tabela simplória, muito simples. Por que ela é simples? Porque ela contém a base do entendimento de uma tabela periódica. O que é isso? Os grupos e as famílias. Olha aqui as camadas eletrônicas, vocês lembram dela, né? Nessa família aqui, a gente só tem uma camada eletrônica, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, representado pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Não é isso? Com relação aos elementos, você já identifica o que são sólidos, né? Você identifica os elementos que são artificiais, os elementos que são gasosos e os elementos que são líquidos. Particularmente, os dois elementos líquidos dessa tabela é bromo e mercúrio. Ao analisar essas informações, a simbologia é importante. É necessário que você saiba toda a simbologia, para que você saia daí do oitavo ano, do nono ano, já para o primeiro, sabendo já a respeito dos símbolos da tabela periódica. Por quê? Porque você vê uma fórmula, você vê uma informação numa leitura de um rótulo de uma garrafa, por exemplo, de água mineral, você já sabe do que se trata. Quando vier ZN, você já sabe que aquela água ela tem zinco, né? Não é interessante que quando você analisa que ela contém carbono, porque a simbologia ela já vem junto da leitura, por isso que é importante simbologia e nomenclatura. Eu vou utilizar na tabela periódica de estudo nosso a simbologia e nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Agora eu vou embolar quase todos para você identificar onde é que tem um elemento gasoso, não é isso? Por isso que é necessário que você fixe bem esse conteúdo, né? Traduzindo, decore. E a gente aprende no decorrer da vida, né, como eu utilizar isso aqui no dia a dia. Observe bem que você tem os elementos sólidos, os elementos líquidos, os elementos gasosos, que estão em vermelho, e tem os elementos artificiais. Daqui se destacam os gases nobres, né? Se você observar bem todas as informações contidas, elas são necessárias. Isso aqui você já sabe. Camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q e assim por diante, são esses números que ficam ao lado. Você tem o número atômico, você tem o número de massa, tudo aqui nessa tabela periódica simplória. Então, todas as informações que nós já estudamos a respeito da tabela periódica eu vou colocar. Não é isso? Nós já debatemos sobre os elementos pesados, elementos mais leves, elementos de transição. Com relação aos elementos ionizantes, tem uma tabela que vai resumir o capítulo 13 quase todo, para você identificar quais são os elementos, né? E com relação à tabela, a gente tem que memorizar. Isso é interessante para todo estudante de ciências que chega nessa etapa. Funções químicas, combinações e propriedades comuns. O que é uma função química? Quando você vir fazer o processo dessa leitura, você já vai analisar, né, a respeito desse tema. Você vai indagar-se, né, o que é função química e responder o que é a função química. Com relação à dissociação, à teoria da dissociação iônica, você vai observar positividade e negatividade nos elementos. Por exemplo, ao identificar que um elemento da tabela periódica ele tem mais elétrons, elétrons se encarga o quê? Positiva ou negativa? Isso, negativa. Então, esse elemento já tem uma característica com relação ao elemento que tem mais prótons. As partículas de prótons, elas são positivas. E com relação a essas informações, eu vou saber se esse elemento ele vai ter, né, uma carga negativa ou positiva. O que você vai analisar nisso aqui? Lembre-se, nesse estudo dos ácidos, você vai aprender um pouco para a vida e simbologia e nomenclatura. Olha que existem vários tipos de ácidos. Ácido acético, ácido cítrico, ácido clorídrico. Por exemplo,
isso aqui a gente utiliza no nosso dia a dia. Observe só que na sua casa você tem, de vários exemplos, viu? Você tem o vinagre. O vinagre ele é uma mistura, né? É o vinagre de álcool. Ele é uma mistura. E se você analisar a bula dele, se você fizer a leitura a respeito disso aqui, você vai encontrar diversas informações contidas na nossa metodologia de estudo, que aqui é o estudo do dia a dia. Observe só com relação também a outro tipo de ácido cítrico. Eu vou demonstrar aqui para vocês, eu já tinha tirado aqui antecipadamente, uma pequena casca. Eu posso pegar dezenas e dezenas de exemplos do nosso cotidiano para trazer para a sala de aula e representar com o livro. Ó, viu? Isso aqui são o ácido cítrico, né? Existente nas frutas. Imagina só uma criança lá do Piauí, quando foi proibido criança trabalhar, não ter as impressões digitais, né? Olha aqui, ó, o ácido na minha mão. Existem ácidos perigosíssimos e existem ácidos interessantes para a nossa alimentação, né? Por exemplo, algumas frutas ela tem um certo grau de acidez e é interessante para o nosso metabolismo esse tipo de alimentação. Outras pessoas têm prejuízo com relação a isso. Os ácidos cítricos, eles fazem parte do nosso cotidiano, tá vendo? O vinagre que usamos, né, por temperar a salada, contém ácido acético. Observe só que nesse conteúdo aqui, eu vou utilizar simbologia e nomenclatura. Observe bem que sempre vem acompanhado de positividade e negatividade, os elementos que compõem. O que você vai identificar nisso aqui? Você vai identificar o nome desses ácidos com relação à sua simbologia e nomenclatura. Tem uma tabela no final desse conteúdo que você vai identificar a junção desses elementos e a identificação deles, a junção dos elementos químicos para dar, ou seja, origem a uma substância, dentre essas, o ácidos. Então, a classificação dos ácidos de acordo com o número de hidrogênio, né, ionizável, os que contêm íons. Aí você pode ver que eles podem ser monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. E quando você fizer essa análise aqui, você sempre vai identificando a quantidade de hidrogênio existente. E observe que a gente pode contar quantos elementos eles têm, né, nessa formulação. Isso está relacionado à contagem dos elementos. Então, os ácidos fortes, aí quando você já vai analisar os ácidos moderados e os ácidos fracos. Isso está relacionado a esse processo de ionização. Alfa, olha, o outro capítulo que nós vamos estudar, isso aqui é o símbolo alfa. A gente vai tratar de radiação. Lembre-se desse símbolo aqui para quando a gente chegar lá. Tá vendo? Os óxidos ácidos, né? É interessante você fazer uma análise a respeito, porque uma boa parte desses, eles vêm acompanhados de oxigênio. Não é à toa que as palavras elas já derivam de óxido, né? E de acordo com isso aqui, você vai identificar, né, os tipos de nomenclaturas desses ácidos. Por exemplo, ácido nítrico, olha aqui, ó, ácido sulfúrico, ácidos, né, existentes no nosso dia a dia, estão relacionados, né, a essa estrutura de misturas de elementos. Então, essas misturas, esses átomos combinados formam substâncias. E essas substâncias fazem parte do nosso cotidiano. E quando você estiver estudando, não esqueça de identificar os tipos de ácidos. O que eu estou passando aqui para vocês é que vocês identifiquem os ácidos e a sua simbologia e nomenclatura, parecido muito com o estudo da tabela periódica. As relações, né, existentes nessa forma de estudo, aí você vai identificando no nosso dia a dia, tá vendo? Ácidos comuns no cotidiano. A gente tem vários tipos deles que são utilizados, né, no nosso cotidiano. O acético, o fosfórico, o clorídrico, né, o sulfúrico, perigosíssimo, né? Aí você já tem o ácido nítrico. Tá vendo a simbologia utilizada? E aqui tem a empregação no nosso dia a dia.
é essa parte das ciências ácidos que eu vou utilizar. É a simbologia, nomenclatura e a parte do uso do dia a dia. Com relação aos ácidos, a gente vai para outro conteúdo parecidíssimo, que são as bases, né? As bases, elas têm a mesma combinação, só que com elementos diferentes. Que combinação é essa, professor? As combinações dos elementos químicos, não é? Só que há uma diferença com relação a isso. Então, as classificações da base é muito parecido com aquilo. Observe que já vem com a negatividade, né? Essas bases, aí você tem o mesmo, né? Monobase, né? Dibase, né? Tribase, né? Tetrabase e assim por diante. Parecido muito com os ácidos. E observe aqui, de acordo com o grau de ionização, a gente tem as bases fortes, as bases fracas e as bases moderadas, né? Com relação a isso. Tem as solúveis, que são dissolvidas, e essas bases fazem parte também do nosso cotidiano. Lembrando-se, simbologia e nomenclatura para identificar os tipos de bases, né? Você vai analisar elas de acordo com a simbologia e nomenclatura. O nosso estudo com relação a isso é a aplicação no dia a dia e a simbologia e nomenclatura, para eu identificar o tipo de base. Tá vendo? Ó? Amônia, hidróxido de cálcio, aí eu já tenho aqui outros, tá vendo? Hidróxido de magnésio. Por que a simbologia que eu coloquei para vocês estudarem na tabela periódica, ela foi importante? Ô pessoal, se eu sei que Mg é magnésio, e eu vou analisar que oxigênio mais o hidrogênio formam um hidróxido, aí eu já sei hidróxido de magnésio. Viu que é interessante? Você já identificar, vamos supor que fosse alumínio, Al aqui, seria hidróxido de alumínio. Viu como é que é feito a leitura nessa simbologia e nomenclatura? Refere-se a quase todos os elementos combinado com a nomenclatura da tabela periódica. Ela é importantíssima você fixar porque você vai identificando nas moléculas a formação simbólica de acordo com a nomenclatura. E é interessante que isso faz parte do seu cotidiano, viu? Confronto ácido-base. Isso numa combinação, na prática, você vai analisar que eu posso fazer algumas misturas com relação a diversos elementos, né? Nas salas que a gente sempre trabalha presencial, que só não ocorreu isso por conta da bendita pandemia, a gente fazia vários experimentos com ácidos e bases e criava-se várias bases. E assim por diante. A gente também analisava o efeito dos ácidos em algumas coisas, né, trabalhadas em sala. Por exemplo, lá na sala, não sei se vocês viram, na parte de um estante, em cima tinha um monte de ácidos. Dentre esses, sulfúrico e o clorídrico. E muitas vezes eu pegava uma moeda, colocava dentro de um ácido daquele para você analisar o efeito, né, realizado daquele ácido no metal. E esses experimentos eram interessantes, porque a gente ia analisar as transformações das substâncias, né, em contato direto ou indireto com esses elementos. E com relação à escala de pH, isso aqui você já identifica que existe um aumento de acidez e existe também um aumento de alcalinidade. Eu não sei se os meninos daí, os que fazem trilha, que são do campo, que andam de cavalo tudinho, muitas vezes ele já bebeu uma água de cacimba e ele vê que tem um certo gosto, né, assim, diferente daquela água que você utiliza no dia a dia, da garrafinha da água mineral. Ela pode ter uma certa acidez, ela pode ter uma certa alcalinidade, ela pode ter aquele saborzinho de ferrugem. Então, isso está relacionado ao pH. O pH, ele existe, né, para identificar as partículas de moléculas, né, a mais ou a menos em determinada substância. A água, né, do mar, ela tem um pH diferente da água do rio. A água do mar normal tem um pH diferente da água do mar morto. Ao analisar esses fatores, eu já saio de ácidos, bases e venho para os sais. Os sais minerais, você já ouviu falar nisso, né? Então, quando você analisar cloreto de sódio, tem aí na sua cozinha, cloreto de potássio, cloreto de amônia, né? Iodeto de potássio, né? E você já tem vários outros elementos. Qual é o nosso objetivo aqui nesse estudo? Você identificar, né,
a simbologia e nomenclatura. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Observe que aqui você já tem um elemento conhecido. Que elemento é esse, professor? Ah, rapaz, isso aqui é magnésio. Olha só, hidróxido de magnésio. Na leitura de uma molécula dessa, se eu conheço o elemento químico, eu já identifico quem é. A quem se trata? Então, as reações, elas existem no nosso cotidiano, as reações químicas. A reação física, ela também acontece, né? Momentaneamente, a gente está continuamente com essas reações, até dentro do nosso organismo. Eu vou me alimentar e vai provocar umas reações dentro do meu organismo, de vez em quando eu estou soltando um pum, uma rota. Isso faz parte do processo de fermentação dentro do meu organismo, ou a liberação de gases. Isso está relacionado à quimificação da minha estrutura corporal, que é a parte quimo, ela faz o processo digestório, né? A digestão mecânica é a que eu faço na boca, vocês lembram disso, mas existe uma digestão química no meu organismo. Então, essas digestões, elas estão relacionadas às reações químicas. A reação química muitas vezes é irreversível, ela não pode voltar ao seu estado original. Por exemplo, se eu for me alimentar hoje, daqui a 2, 3 dias eu vou evacuar, vou fazer cocô. Então não dá para voltar aquele cocô que eu tinha me alimentado antes. Então é reação química, porque é irreversível. Mas se eu queimar uma folha de papel, ela também é uma reação química. Mas se eu misturar água e açúcar, é uma reação física, porque eu posso fazer depois a separação. Aquela substância solúvel, né? Eu posso separar, colocar para evaporar e vai ter o mesmo processo de como era antes. Para você analisar o processo de reação física e reação química, há uma diferença com relação a isso. Então, nesse conteúdo você vai analisar os sais, simbologia e nomenclatura. Sais comuns no nosso cotidiano, é a aplicação no dia a dia. Dá para você já fazer um processo de identificação com relação a isso, né? Então, você tem o nitrato de sódio, você tem o carbonato de sódio, você tem o bicarbonato de sódio. Isso aqui é vendido na farmácia. E os óxidos, né? Você também vai fazer o mesmo processo, tá vendo? Você lembra que esse elemento Fe é ferro? Não é interessante? Agora eu já vou identificar o tipo de óxido. Óxido de ferro. Olha aqui, ó. Dióxido de carbono, porque tem 2 oxigênios. Aí eu já vou analisar aqui óxido de cálcio. Tá vendo aqui, ó? Óxido de alumínio. Ao analisar essa simbologia e nomenclatura, se eu sei os elementos da tabela periódica, então vou fazer leitura correta desses elementos. Então, o nosso conteúdo de estudo é a tabela periódica, mais os elementos existentes nessa etapa de estudo, que são ácidos, bases, os óxidos e os sais minerais. E você vai fazer o processo de identificação, tá vendo? De acordo com a simbologia e nomenclatura. Olha que interessante essa informação, que eu vou passar aqui uma tabela de cátions, né? Você observa que há uma diferença com as tabelas de íons, ânions. Essa tabela, o que você observa de diferente nelas? Partículas elétricas positivas e negativas. Ao analisar a grande quantidade de partículas positivas, eu já sei que se trata de cátions. E ao analisar a grande partículas, né, existente nessas substâncias e uma boa parte delas negativas, eu já sei que se trata de ânions, os íons negativos. Deu para você entender isso? Negatividade e positividade, e muda a estrutura. E identifica-se com relação a isso os cátions e os ânions, com relação a esses conteúdos, tá certo? O nosso assunto do capítulo 14 é só para você identificar as reações nucleares. Essas reações nucleares de produção de energia em alta escala, você vai analisar alguns processos. Primeiro, você vai saber quais são os tipos de radiação. Radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Os emissores de radioatividade, por exemplo, o Sol é um emissor de radioatividade. O controle do seu televisor aí também é um emissor de radioatividade. Só que essa radioatividade aqui, ela é uma radioatividade alfa. Se eu pegar aqui um espelho, aqui, ó, ele aqui, a televisão está para lá, aqui, ó, e eu fizer assim, vai acender a televisão lá do outro lado. Por quê? A radiação aqui do infrared, que é o infravermelho, ela vai para o espelho e vai direto acionar o botão liga e desliga lá interno da TV.
E você vai observar alguns elementos muito radioativos, né? Você vai observar alguns elementos que são importantíssimos. Olha aqui no meu livro que traz sugestões para você: polônio, rádio, né? O elemento urânio, como a gente utilizou, o elemento chumbo. Ao analisar aqui as informações que eu contenho para vocês, eu já trabalhei para vocês elementos radioativos, elementos que contêm uma certa radioatividade. Naquela tabela periódica que eu utilizava lá na sala, que vocês tiraram fotos e passaram aí para o grupo, vocês viram os elementos que são radioativos, ele vem com essa simbologia. Então, as radiações, elas são alfa, beta e gama. Essas letras estão relacionadas as letras do alfabeto grego, né? E com relação às radiações, o tipo, você vai analisar a intensidade delas aqui conforme os experimentos. Por exemplo, se esse controle estiver tudo ok, se eu colocar uma folha de papel, ele não vai ligar a televisão, porque então a radiação está controlada. Mas se eu colocar uma folha de papel e ela ligar, então essa radiação alfa ela está mais potente e faz o que? Uma disseminação de radiação. E o papel não chega a bloquear. Existem radiações poderosas que ela atravessa paredes e atravessa até o ser humano. As radiações elas estão no universo, né, desde que ele foi formado. O nosso planeta ele recebe bombardeamento de radiações solares constantemente. Nesse processo você vai identificar as formas de reações nucleares. Existem duas: fusão e fissão. A fusão é o processo de união desses elementos, né, para a produção de energia. É o que acontece no interior do Sol. O Sol ele é repleto de uma reação nuclear, repleto de elementos ali contidos com hidrogênio e o hélio. Por exemplo, 75% de hidrogênio forma o nosso Sol, a nossa estrela, e 25% é formado de hélio. Então, a fusão desses elementos, por exemplo, o hidrogênio se convertendo em hélio, vai durar bilhões e bilhões de anos. E ao término dessa junção, nesse processo de liberação de energia através de fusão, essa estrela ela vai crescendo e vai virando gigante. E quando toda estrela se converter em hélio, ela vai explodir. Isso é uma teoria utilizada, que esse Sol ele vai se expandir, ele é uma estrela de quinta grandeza, ele vai tomar dimensões proporcionais gigantes e vai acabar fazendo o processo de explosão e gerando novas estrelas, um novo sistema solar. Isso é uma teoria bastante utilizada no meio científico, principalmente da astronomia, porque está relacionado a esse processo de fusão nuclear. Então, no interior da estrela, o Sol, você tem um processo de fusão nuclear, que é o hélio convertendo-se, ou seja, que é o hidrogênio convertendo-se em hélio. 25% de nossa estrela é formado de hélio, 75% de hidrogênio. E é um processo de formação de uma reação nuclear constante, né? Se você sair aí ao sol a pino, a gente que está aqui nos trópicos, né, meio-dia em ponto, você vai ver a potencialidade dessa fusão. E também a radiação. Por isso que algumas pessoas utilizam protetores solares. As radiações UV, e uma boa parte delas são cancerígenas. Com relação à fissão nuclear, você analisa que é o rompimento do núcleo atômico, liberando uma grande quantidade de nêutrons. A gente já fez isso aqui, esses cálculos em sala, e analisou uma questão a respeito do urânio. Ao liberar nêutrons, os nêutrons detonam outros átomos, que vão liberando os mais nêutrons, por isso que provoca uma explosão em cadeia, a chamada explosão atômica. Esse processo é chamado de fissão nuclear, quando o núcleo atômico é rompido e liberando uma grande quantidade de nêutrons. Os raios-x, né, tem até uma questão a respeito dos raios-x, né, existente, porque eles provocam uma grande emissão eletromagnética de natureza, né, semelhante às radiações que a gente tem aqui no nosso cotidiano, né, com relação ao Sol. Só que uma boa parte dessas partículas liberadas aí no raio-x, elas são cancerígenas, né? Não para a pessoa que só teve um contato, foi fazer uma ou duas ou três, né, chapas de raio-x durante a sua vida, ou durante a sua adolescência ou idade adulta. É diferente da pessoa que trabalha lá todos os dias. Ele está mais exposto a essa radiação. E existe aqui uma teoria de Albert Einstein chamada de teoria da relatividade. Eu queria que vocês estudassem ela. A teoria da relatividade, ela diz que o tempo é relativo. Vou traduzir isso aqui para vocês, né, na prática. Uma situação boa, ela passa rapidamente, porque é relativa. Uma situação ruim, ela vai demorar a passar, porque também é relativo.
Então, a relatividade ela se encontra em várias partes, né, da física e da química, principalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É como se você estivesse doente, o tempo demora mais a passar, principalmente se você estiver numa cama de hospital ou durante a noite agonizando com uma dor. Isso é relativo. Então, a teoria da relatividade de Albert Einstein é necessário que você faça uma análise a respeito dela, e lembrando-se que findou, né, o 9º ano, findou-se essa etapa nossa. Aí você vai analisar as tendências atuais e fazer um estudo a respeito, né, de palavras que a gente já tem estudado. Aí você vai analisar a fusão nuclear. Lembra que a gente estudou deutério, trítio e próton? Olha aqui onde tem uma palavra em negrito, né? Não vai dar para ver aí, mas se eu puxar aqui o livro mais aqui um pouquinho, você vai analisar ela aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Então, pessoal, bons estudos. Não esqueça, ácidos, sais, bases no nosso dia a dia. Assim do mesmo jeito como as partículas eletromagnéticas e as radiações. Radiações alfa, beta e gama. Simbologia e nomenclatura dos elementos. Estudo da tabela periódica. Faça valer um pouco, decore bastante, né? Para nós fazermos essa nossa atividade. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer indagação que você tiver, é só mandar para a gente. Por que eu escolhi esse conteúdo aqui para nós estudarmos? Olha, faltou muito conteúdo a ser revisto, ou seja, visto por nós durante essa unidade. Mas estamos num período atípico, que é pandemia. É impossível dar o conteúdo todo em sala. Tá certo? Eu passo a maioria para vocês fazerem trabalho, tudo para a gente acabar concluindo. Mas também nunca aconteceu isso em quase 30 anos de profissão, eu fazer 4 unidades com aluno, com um monte de conteúdo dessa, quase um livro em apenas um mês. Mas faz parte, né? Faz parte da história. E nós vivenciamos a história dessa pandemia. Esperamos sairmos vivos dela, né? Tá certo? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Daqui a pouco eu passo o exercício.